Goethe dizia: toda teoria é cinza, e só é verde a árvore de dourados frutos que é a vida. E no Oriente, as escolas taoístas, budistas, yogis, sempre tiveram uma visão diferenciada acerca da mente. Durante muitos anos eu venho ouvindo falar sobre o poder da mente, mind control e etc. E a verdade é que as pessoas desconhecem o que é realmente a mente humana. Confundem cérebro com mente. Confundem mente com memória. E qual a diferença entre todas essas coisas? A diferença é básica. Nós somos seres holísticos. Nós somos seres multidimensionais. O que significa ser multidimensional? Nós nos expressamos em diversas frequências. Frequências perceptíveis pelo aparato físico, por nossa visão, por nossa audição e por nossas sensações. Essas percepções físicas, que se dão visual, auditivo e sinestésico, elas ocorrem até dentro de uma determinada faixa frequencial, que vai do infravermelho ao ultravioleta, que vai do infrassom ao ultrassom, que vai das frequências eletromagnéticas mais densas, perceptíveis, até as frequências magnéticas mais sutis, perceptíveis. Isto quer dizer que existem frequências além, mais densas, não percebidas, e mais sutis, também não percebidas, pelo aparato físico, pelo nosso sistema sensorial, pelos nossos 5 sentidos. Daí você vai entender porque algumas pessoas possuem evidência, daí você vai entender porque algumas pessoas possuem a clareaudiência, porque algumas pessoas conseguem se comunicar telepaticamente, porque algumas pessoas são mais sensitivas, percebem energias, com mais sensibilidade do que outras, porque essas pessoas simplesmente elas não ficam presas aos 5 sentidos. A capacidade não só mediúnica, como a capacidade de superar seu próprio aparato sensorial, os 5 sentidos, isto é nato do ser humano. O que muitos chamam de mediunidade. Mas a verdade é que nem sempre trata-se de mediunidade, às vezes é um poder da própria pessoa. Existe uma coisa chamada captação psíquica. Esta captação psíquica é da própria pessoa, não é um estado mediúnico. É uma capacidade de acessar o inconsciente de outras pessoas, é uma capacidade de adentrar no mundo, no reino individual de alguém, a fim de detectar onde está o erro, onde está o problema que aquela pessoa às vezes tanto reclama, que não é físico. A mente, ela é uma dimensão superior. Nós possuímos um corpo físico, nós possuímos um corpo etérico, que é vital, energético, nós possuímos um corpo emocional, chamado corpo astral, através do qual nós saímos dele todas as noites, quando dormimos, e nós possuímos um corpo mental, que ele abrange a mente universal, sabe? Ele é o que está conectado ao que nós chamamos de Akasha, o grande banco de dados universal. Esse banco de dados ele pode ser coletivo, que é o inconsciente coletivo, como ele pode ser individual, que é o que nós chamamos de subconsciente de cada ser humano. E esse subconsciente no nosso corpo físico, nós podemos localizá-lo nas células do nosso corpo. Por isso, algumas ferramentas terapêuticas acessam essas células a fim de reprogramá-las, como é o caso da nossa ferramenta o Access Healing. Existem outras ferramentas que são adotadas por outros terapeutas com excelentes resultados. Entretanto, precisamos entender que cada célula do nosso corpo guarda uma determinada memória. Muitas pessoas confundem mente com cérebro. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de acessar a mente universal ao se conectar com esta mente universal, como ele tem a capacidade de acessar as memórias do próprio corpo, o que nós chamamos de subconsciente. Então a mente, aqui, que nós chamamos de cérebro, na verdade, ele é apenas um processador de informações. Ele processa informações, ele cria conceitos, definições, ele elabora teorias, ele elabora projetos. Esse é o papel do nosso intelecto. Porém, ele não consegue acessar mundos superiores senão através do que nós chamamos sensibilidade psíquica. A sensibilidade psíquica consiste em se desvencilhar dos 5 sentidos, se desligar daquilo que é estritamente relacionado à compreensão do mundo físico. Por exemplo, David Hawkins David Hawkins estudou as emoções e trouxe a compreensão dessas emoções para uma tabela que ele chamou de tabela das emoções ou tabela de Hawkins.
Essa tabela consiste em estudar ou em demonstrar, né, frequências que foram medidas das emoções, que vai desde a vergonha até a iluminação. Então você tem frequências baixas, né, frequências de medo, frequências de tristeza, frequências de apatia, frequências relacionadas à culpa e à vergonha. Então essas frequências são frequências baixas. Ele descobriu que essas frequências, que estão sempre abaixo de 100 Hz, são frequências muito suscetíveis à doença. Essas frequências são observadas em corpos ácidos. Células que se encontram em corpos muito acidificados, ou seja, o teu sangue está muito ácido, a sua saliva está muito ácida, você está mais suscetível a doenças. Mas corpos mais alcalinos, a única parte do nosso corpo que precisa ser ácido é o estômago, porque ele precisa, né, da acidez para poder digerir o alimento. Mas todo o restante do nosso corpo precisa estar em estado alcalino. E como você consegue estar mais ácido e mais alcalino? Não só relacionado ao consumo de alimentos, como a mudança de suas emoções. As emoções também regulam essa alcalinidade, essa acidez orgânica. E isso tem uma correspondência nas frequências eletromagnéticas. Cada célula do nosso corpo ela emite uma determinada frequência. E esta frequência ela cria ressonância com saúde ou doença. Ela cria ressonância com aquilo com o qual ela tem afinidade. Ressonância é uma coisa natural, como Nikola Tesla ensinou. Então, o grande problema, o grande obstáculo que nós ocidentais e os orientais, obviamente, que não praticam aquilo que foi ensinado pelos sábios do Oriente, os antigos sábios, também sofrem, é o que nós chamamos de a mente. O nosso cérebro, o nosso mental, se eles não estiverem sendo direcionados de forma sábia e inteligente, eles causam uma verdadeira desgraça. Então você vê pessoas reclamando de problemas que você olha e fala, cara, tem certeza que isso é um problema? A gente vê pessoas muito preocupadas, ansiosas, vivendo com medos infundados, vivendo realidades completamente diferentes daquilo que poderia se chamar como normal. Pessoas vivendo o pânico, pessoas vivendo, tendo vergonha de coisas que não tem o menor motivo para ter vergonha. Por que você vai ter vergonha? Por que você vai nutrir um sentimento de inferioridade em relação às outras pessoas? Pessoas nutrindo um sentimento de culpa. Culpar-se de quê? Quem nessa terra nunca errou? Então, o grande problema é que a nossa mente, ela tem uma tendência, né? Esse processador, ele tende a ficar rodando. Sabe quando você eventualmente deixa o computador ligado e vai fazer outras coisas? Ele não continua processando? Assim acontece com a nossa mente. Nós deveríamos aprender a usar a nossa mente para um propósito específico. Mas não, acontece o contrário. A mente é que acaba nos usando, né, de forma deliberada. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a nossa mente, ela não só processa pensamentos da própria pessoa. Ela, como uma antena emissora e receptora de frequências, ela acaba emitindo e recebendo pensamentos, formas mentais e emocionais de outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, lhe sobreveio um pensamento, sabe? Um pensamento que não tem absolutamente nada a ver com o que você está fazendo agora. Tem absoluta certeza que esse pensamento, ele não é direcionado por você. Você não quis, você não escolheu esse pensamento. Então é fundamental, eu quero entregar aqui uma técnica para que você consiga se desvencilhar desses pensamentos. Pensamentos e emoções que não lhe pertencem, que entraram sem pedir licença. Eventualmente você está, né, vamos falar assim, o teu computador está com vírus. De repente você está rodando programas dentro de você que não pediram licença. Eles chegaram simplesmente, foram instalados, né? E eles estão rodando em segundo plano e você não está sabendo que esses programas estão rodando dentro de você. E esses programas, muitos deles te sabotam, muitos deles tiram a sua atenção do objetivo principal ao qual você gostaria de se dedicar. Eles te tiram o foco, eles te tiram a sua paz de espírito, começa a rodar, né? Igual aqueles aplicativos que ficam abrindo vídeo, um vídeo atrás do outro, né? Começa a colocar situações que você não pediu para vivenciar isso. Como você consegue superar tudo isso? Só tem uma forma: meditação. A meditação transcendental, ensinada pelos yogis, taoístas e budistas, ela é a única ferramenta que vai permitir com que você supere a própria mente. Só que a meditação, ela possui alguns passos para que você possa adquirir um chamado requisito básico para atingir o que os yogis chamam de samadhi, ou êxtase, ou estado de Budi. Para que você consiga chegar até lá, ou seja, para que você consiga realmente manter a sua mente serena e silenciosa
a ponto de você ter completo domínio sobre ela, é necessário que você desenvolva a concentração, a capacidade de se concentrar em um único ponto, em um único objetivo. Eu vou entregar uma técnica muito simples, que ela, inclusive, ela é utilizada dentro da yoga como sendo realmente uma ferramenta básica para a meditação. Esta técnica, somente ela em si, já é uma grande ferramenta para você superar processos mentais invasivos, para que você possa adquirir uma certa autonomia de colocar a sua atenção em determinado objetivo, em determinado ponto, portanto adquirir foco. Essa técnica vai te ajudar a vencer déficit de atenção. Essa técnica vai te ajudar a vencer crises momentâneas, né, de pânico. Ela vai te ajudar a vencer ansiedade, crises momentâneas de ansiedade. Sabe, quando você fica nervoso, o coração começa a bater, aquele medo bate, então você tem que sentar, né, e praticar essa técnica que eu vou te ensinar agora. E ela também ajuda a modular todo o seu sistema hormonal. Ela muda a tua frequência corporal, ela muda a frequência das células. E ela permite que você também consiga equilibrar a sua maneira de lidar com as emoções ligadas à depressão. Ela não cura a depressão, mas ela te ajuda a manter um certo equilíbrio, um certo controle sobre o seu emocional, porque ela permite você olhar de cima para baixo, pensamentos e emoções. Então você senta-se numa posição egípcia, com a planta dos pés descalços de preferência, porque você precisa criar o aterramento. Se for na terra, diretamente na terra, melhor ainda, na grama, na areia da praia, ótimo. Tá? A sola dos pés no chão, em postura ereta, aquela postura egípcia, é uma postura que eu gosto muito de praticar, mas você pode usar também a postura de lótus, que é com as pernas cruzadas. Se você consegue ficar nessa posição, a ponto de não se incomodar, de não ficar se sentindo mal, faça. E ela consiste da seguinte forma: respirar lentamente pelo nariz, prender a respiração e soltar lentamente pela boca. Esta respiração, feita de forma contínua, harmoniosa e cada vez mais profunda, ou seja, você inspira, você pode até contar até 5, prende a respiração, conta até 5, depois solta a respiração contando até 5. Se o teu fôlego aumentou, ele é maior, você pode contar até 6, você pode contar até 7, você pode contar até 8. Você só não deveria ficar com falta de ar, né? Isso tem que acontecer de uma forma harmoniosa e equilibrada. E conforme você se dedica a esta respiração yoga, que nós chamamos pranayama, você automaticamente está colocando a sua atenção nesse processo, você está desenvolvendo sua capacidade de concentração. E você está fazendo circular o prana e o oxigênio pelo teu corpo, alimentando as células, refrigerando, né, eu costumo dizer, né, refrigerando refrigerando a sua aura, porque ela tem a capacidade também de mudar, né, as frequências que o seu próprio corpo emana. Né? Então o vidente, quando percebe alguém praticando um pranayama, ele percebe as mudanças, né? As frequências positivas que vão limpando e afastando, né, aquelas manchas mais densas, mais escuras da aura daquela pessoa. Então, vamos lá? Eu vou praticar junto com vocês. Então sente-se na postura egípcia ou na postura de lótus e faça comigo. Pode ser de olhos abertos ou fechados, aquilo que você achar melhor. Desde que você esteja plenamente concentrado exclusivamente na respiração. Pode ser em silêncio também, tá? Pratique esta respiração o maior tempo possível e é fundamental que você não se preocupe com o tempo, não dê atenção a nada ao seu redor e se concentre o máximo de forma equilibrada e harmoniosa, buscando a sua paz interior, buscando silenciar da mente. Vem um pensamento, deixa ele ir. Não prende ele, não alimenta o raciocínio que ele quer colocar na tua mente, não alimenta a preocupação que ele quer colocar, né, na tua mente. Deixa que aquilo se vá, deixa que os pensamentos se vão. Mesma coisa as emoções.
Essa prática permite você mudar, inclusive, o que você está sentindo. Elevar a tua frequência. Ok? Qualquer dúvida, faça perguntas no chat deste vídeo. Fique à vontade para fazer qualquer comentário. Eu até pediria a você que nem que deixasse um coraçãozinho, alguma coisa, dá um like também, porque o YouTube vai poder compartilhar mais esse vídeo. O YouTube agora está compartilhando vídeos que tem engajamento, que as pessoas comentam, façam perguntas. Ok? Gratidão, shalom, namastê.